canal. Hoje nós iremos realizar o início da nossa revisão de combinatórias, certo? Um tema super importante que cai em vestibular, nem em concursos, você não pode perder essa aula, certo? Então, entre as coisas que nós vamos realizar na revisão completa, nós teremos o princípio aditivo, o princípio multiplicativo, a permutação simples, a permutação com repetição, o arranjo e a combinação. Então, acompanhe essa série de aulas, você vai ficar craque em todos esses assuntos, ok? Então, vamos lá. Iniciando, nós temos aqui o uso do princípio aditivo. Vamos ver isso através de um problema. Para ir de Fortaleza a Juazeiro do Norte, Chiquinho pode escolher entre 3 companhias aéreas ou 2 companhias rodoviárias. Quantas opções ele tem para essa viagem? Então, como você pode perceber, o Chiquinho aí ele só quer ir de Fortaleza até o Juazeiro do Norte. Então ele pode ir por via aérea ou por terra, né, de ônibus. Então, se ele quiser ir por via aérea, ele vai ter que escolher entre 3 companhias. Já se ele quiser ir de ônibus, ele vai ter que escolher entre 2 companhias. Mas o que a gente deve observar é o seguinte: qualquer que seja a escolha dele, já é possível realizar o seu objetivo de ir de Fortaleza a Juazeiro do Norte, tanto faz de ônibus ou de avião. Então aqui é bem simples, olha só. Primeiro, para ir pelo ar, ele tem 3 opções, porque são 3 companhias aéreas. E para ir por terra, ele tem 2 opções. Nesse caso, nós iremos utilizar o princípio aditivo, porque ou ele vai de avião ou ele vai de ônibus. Então essa palavrinha ou é o que indica exatamente quando você vai escolher entre usar o princípio aditivo, que é adicionar as opções, ou o princípio multiplicativo, que é multiplicar as opções. Então nesse caso, as formas que o Chiquinho tem de Fortaleza a Juazeiro são apenas 5 formas, ok? Então vamos seguir em frente para ver o próximo princípio. Agora é uma questão envolvendo o princípio multiplicativo. Vejamos. Para ir de Fortaleza a Porto Alegre, Chiquinho pode escolher entre 3 companhias aéreas para o trecho entre Fortaleza e São Paulo e 6 companhias aéreas entre São Paulo e Porto Alegre. De quantas formas ele pode viajar para Porto Alegre fazendo escala em São Paulo? Então, pessoal, aqui o objetivo é ir de Fortaleza até Porto Alegre, mas existe uma condição que tem que fazer escala em São Paulo. Então, nesse caso, você observa que ele vai ter que fazer 2 escolhas. A primeira, como chegar até São Paulo, e a segunda, como chegar de São Paulo até Porto Alegre. Então, ele vai ter que escolher uma coisa e a outra. Então, nesse caso, a palavrinha é ir. Então, através dessa palavra ir, dá para perceber que ele vai usar o princípio multiplicativo. Então, é bem simples de resolver também. Primeiro, para escolher entre Fortaleza e São Paulo, ele tem de opções 3 companhias, então 3. Já para ir de São Paulo a Porto Alegre, ele terá 6. Tudo que tem que fazer para resolver esse problema é multiplicar as opções. 3 vezes 6, 18. E como é fácil? Então, princípio aditivo é quando você escolhe uma coisa ou a outra. Princípio multiplicativo é quando você escolhe uma coisa e a outra. Vamos em frente. Problema bem interessante são os problemas com anagramas. Cai demais em concurso, principalmente. Então, o que é um anagrama? Anagrama nada mais é do que embaralhar todas as letras de uma palavra. E não precisa que, nesse embaralhamento, as palavras geradas tenham sentido. Vejamos então. Quantos são os anagramas da palavra vida? Agora nós temos o seguinte. Primeiro quero saber quantos são todos eles. Quantos anagramas dá para formar com a palavra vida em geral? B. Começados todos com a letra V. E a terceira coisa que eu quero saber é quantos são os anagramas terminados por vogal. Então, pessoal, se a gente for pensar aqui, quantos são os anagramas com a palavra
vida, certo? Então você vai ter vários anagramas começados com V, a mesma quantidade começada com I, a mesma quantidade começada com D e a mesma quantidade começada com A, certo? Então, como são todas letras diferentes, então neste caso a quantidade de anagramas começados com cada letra é a mesma. Então, se eu vou fazer meu anagrama, primeiro eu tenho que escolher uma das 4 letras. Então, depois de escolher a primeira letra, eu vou escolher a segunda, que é entre as 3 letras que sobraram. Depois, eu escolherei a terceira, entre as 2 letras que sobraram. E por fim, só sobra uma letra. Então, isso aqui a gente escreve como sendo 4 fatorial. E o legal, pessoal, que sempre que a palavra não tiver letras repetidas, é só fazer o fatorial do total de letras. Você lembra bem o que é um fatorial, né? Se não lembra, é bem simples. Fatorial é só você multiplicar do número que você está em ordem decrescente até chegar no 1. Então, o 4 fatorial será o seguinte: 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 24. Então, embaralhando todas as letras da palavra vida, você consegue formar 24 palavras com e algumas sem sentido, é claro. Agora, preste muita atenção quando existe uma condição para entender direitinho o que quer dizer essa condição. Então, agora eu quero saber quantos deles começam com a letra V. Então, quando eu digo quantos começam com a letra V, significa que a letra V estará sempre no início de todas as palavras que serão formadas. Quando uma letra ela não tem mobilidade, ela não se move, ela fica sempre no mesmo lugar, é como se ela não fizesse parte da contagem. Então, se eu tirar a letra V, fica apenas IDA. Então, fica 3 letras. Logo, para resolver isso, esquece a letra V e faz fatorial de 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Então, só dá para fazer 6 palavras começadas com V. E a última condição que a gente colocou aqui foi palavras terminadas em vogal. Então, como é isso? Para fazer isso, um método bem simples é você ver onde é que existe uma condição aí. Se é terminada em vogal, então a última letra precisa ter uma vogal. Se a última letra tem uma vogal, dada a palavra vida, quantas escolhas você tem? As vogais da palavra vida são a letra I e a letra A. Então, essas escolhas são apenas 2. Então, lá na última letra, você tem 2 opções. Aí, digamos que você volte para a primeira letra, né? Se você já escolheu uma vogal das 4 letras, sobrarão ainda 3 letras. Então, vai ser 3 para a primeira opção. Depois, como você já usou 2 letras, vai ficar 2 e depois 1. Veja como fica. Então, aqui você preencheu primeiro o número 2, que significa a quantidade de opções que você tem para o final. Depois, você tem 3 opções para a primeira letra, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Então, multiplicando tudo aqui, você percebe que você terá, ao todo, 12 palavras terminadas com vogal. Certo? Revise o vídeo, veja quantas vezes foi necessário até que realmente você entenda todas essas regrinhas que eu falei, ok? Vamos em frente. Então, agradeço a todos por ter assistido esse vídeo e nos vemos em uma próxima oportunidade na sequência dessa nossa revisão, ok? Até a próxima.